Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre? Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. O Evangelho de hoje é a continuidade do Evangelho de domingo passado. Então eu vou dar um passo atrás para seguir em frente. Vou falar um pouco daquilo que nós ouvimos e daquilo que eu falei nas homilias do domingo passado, para poder seguir o caminho na homilia de hoje. No domingo passado, Jesus falou 4 coisas importantes, intensas. Ele disse o seguinte: a gente precisa amar os inimigos, a gente precisa fazer o bem para quem nos faz o mal, nós precisamos abençoar quem nos amaldiçoa e nós precisamos rezar para quem nos persegue, para quem nos calunia. O que Jesus quis dizer? A gente precisa aprender a lidar com um relacionamento que não deu certo. Todo mundo tem desafeto. E se alguém não tem desafeto, é porque deve ter um desafeto muito grande, escondido, mas muito grande. Todos temos relacionamentos que não deram certo. Pessoas passaram pela minha vida e saíram zangadas. Outras passaram, gostaram e ficaram e estão satisfeitas. Todos nós temos uma história de relacionamentos que não deram certos. Esse é o ponto. Jesus continua ensinando a respeito disso. Com qual orientação? Eu queria chamar a atenção. Nós precisamos, eu dizia isso também no domingo passado, por mais difícil que seja, mas algumas pessoas prestem atenção no que eu estou dizendo. Talvez o caminho da liberdade está aí,
Aprenda na sua oração a agradecer por esses relacionamentos que não deram certo. Que bom que algumas coisas aconteceram como aconteceram. Não chora pelo leite derramado, porque isso não resolve a vida de ninguém. Aconteceu. Geralmente, quando a gente erra no relacionamento, a gente erra querendo acertar. Então, se nós erramos, nós aprendemos. O cristão não fracassa, o cristão adquire experiência. Os acertos que nós vivemos hoje em muitos relacionamentos que nós podemos saborear, eles vêm daquilo que a vida ensinou. Mas para que a vida pudesse ensinar, a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente não deu conta. E aqui prestem atenção, a experiência de vida e o ministério tem me ensinado isso. No que diz respeito ao coração, não existe o vilão e o bandido. Todo mundo tem um pouco de bandido e todo mundo tem um pouco de vítima. Eu não acredito nessa conversa. Então, um dia, se você procurar o padre para conversar e vier como vítima, eu vou desconfiar de você. Talvez o problema esteja em você. Geralmente é isso. A vítima é o pior problema. Porque a vítima, ela é permissiva, né? Vocês sabem que fazem comigo aquilo que eu deixo que façam. Então, se alguém me abusa, se alguém pisa em mim, se alguém me trata como um vaso, é porque no fundo eu deixo. E tem gente que até gosta disso. Eu não sou vítima coisa nenhuma. Eu sou lobo em pele de cordeiro. Não tem esse negócio, não. É casamento, é amizade, é família. Não existe o vilão e o herói. Todo mundo tem dentro de si um pouco de bandido e de mocinho. É por isso que a gente vem à igreja, a gente precisa mudar, né? Se converter, precisa aprender. Tem uma parte aqui dentro que não se converteu, bandida, perigosa. Não tem? Tem, todo mundo tem. Uma parte que ainda não mudou, que não amadureceu, que não virou gente. É essa parte que geralmente dá problema nos relacionamentos. A gente precisa ter a coragem de aprender com as coisas que aconteceram na vida da gente. Esse aprendizado constitui o tesouro do coração. A primeira leitura falou que o homem, ele revela quem ele é quando ele abre a boca. Isso significa que quando nós falamos de nós partilhamos aquilo que nós aprendemos na experiência do dia a dia, na vida. Esse é o tesouro do coração. E por que esse aprendizado é importante? Porque quando a gente aprende, algumas coisas não se repetem. Raios caem sim 2, 3, 4 vezes no mesmo lugar. Caem. Raios caem se você não aprende a lição, se você não muda, se você não percebe aonde você precisa melhorar, se você não percebe aonde você comeu bola, vai cair de novo. E aí você passa a viver de galho em galho, pulando de galho em galho. Raio cai sim 2 vezes no mesmo lugar. Vira mania, vira costume. Olha, eu cheguei perto dela, quando vê, deu problema. Aí cheguei perto, deu problema. Aí deu, bem gente, então o que acontece? 3, deu problema com os 3, o problema está onde? Está aqui. Eu não aprendi. Quando eu falo problema, não estou falando de maldade, eu estou falando de aprendizado. As pessoas começam a perceber, e a sua fama começa a ficar ruim, não chega perto, você começa a ficar previsível, você começa a funcionar como uma máquina, como um cachorro adestrado, funciona do mesmo jeitinho, porque não aprendeu com a vida. Se liga, presta atenção, as situações que saem do controle, elas estão aqui para fazer a gente crescer. Desafio é aquilo que é maior do que eu, é aquilo que exige que eu dê mais daquilo que eu já dei até o momento. E quando a gente se propõe a viver com as pessoas, seja a relação que for, são relações que trazem desafios, e é assim que nós vamos crescendo, nessa constante. O tesouro do coração, a beleza que nós trazemos dentro de nós, é a sabedoria que nós adquirimos com as dificuldades que nós tivemos que superar,
com tudo aquilo que nós tivemos que dar conta. Esse é o tesouro do coração. Tudo isso fica no coração. Coração é o centro da vida. A vida começa e a vida termina no coração. Então, de tudo aquilo que a gente já passou, Padre, eu tenho pessoas que passaram pela minha vida, deixaram marcas tão difíceis. Perdoa e aprende para que isso não se repita. Descubra um caminho novo. Descubra uma oportunidade nova, com uma decepção, com uma frustração, com uma traição. Não se fecha. A tendência primeira da nossa natureza é o fechamento. Olha, eu vou tomar distância, não quero mais me aproximar de ninguém, tenho medo das pessoas, vejo só o defeito das pessoas porque vivo acuado. Isso também não resolve. A gente precisa adiante e nós precisamos aprender, mas é caminhando que se faz o caminho. É caminhando que se faz o caminho. O que a vida me ensinou, o que eu descobri com as cabeçadas que eu dei ao longo do caminho. No Evangelho de hoje, Jesus fala de umas coisas que a gente pode aprender com a vida. Jesus usou umas parábolas, umas imagens provocantes. Eu queria chamar a atenção de duas. Jesus falou o seguinte: um cego não pode guiar outro cego. Jesus está dizendo de um aprendizado da vida. Jesus ainda disse: olha, preste atenção, antes de você fazer alguma coisa pelo seu irmão, você primeiro precisa remover o cisco que está no seu olho. Eu queria chamar a atenção dessas duas coisas que Jesus diz no Evangelho, que são curiosas. Primeira delas que eu queria dizer: Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego. Quando a gente percebe que existem pessoas na nossa vida que a coisa, como a gente costuma dizer, não flui, que não dá liga, que não acontece, a gente precisa ter a humildade de dizer: olha, não deu certo, vou deixar as coisas como estão. Não insiste naquilo que o tempo já mostrou que não tem futuro. Vai dar problema uma hora ou outra. Quando a gente ouve umas notícias, talvez até estranhas, né? Umas coisas que acontecem, porque um casal estava numa situação e aí lá o esposo resolveu matar a esposa. Isso acontece também entre namorados, né? Uns crimes, umas situações difíceis. A gente ouve a notícia, se fica assustado, né? Nossa, mas matou por ciúme? Mas o que aconteceu para chegar nessa situação? Quando você olha a história, você percebe que a coisa sempre foi entre trancos e barrancos, entre altos e baixos. Porque, gente, ninguém vai dormir são e acorda maluco. As pessoas enlouquecem, não é do dia para a noite. Se tem alguma pessoa que ao seu redor está enlouquecendo, é melhor você tomar distância dela. Porque o louco é aquela pessoa que perdeu tudo, menos a razão. Sabia disso? O louco, já percebeu? Por isso que com o louco a gente não discute. O louco é aquela pessoa que perdeu tudo, a razão não, ele sempre tem razão. E por ele ter razão, uma hora ele vai ser cruel, ele vai fazer justiça por conta própria. Ele vai se colocar acima do bem e do mal. Quando a gente percebe que tem uma pessoa que a gente gosta, mas essa pessoa não faz bem pra gente, a gente precisa, olha, eu não vou investir nisso aqui não. Sabia disso? Não dá. Um cego não vai conseguir guiar outro cego. Aquele ou aquela que tem os mesmos defeitos que eu tenho, não vai ajudar. Gente, quando a gente combina defeito, é terrível, não já perceberam isso? Quem aqui casou, quando vocês casam, você casa com uma pessoa, você casa com os defeitos dela, você casa com as qualidades. As suas qualidades casam com as qualidades dela. Os seus defeitos casam com os defeitos dela. A gente precisa ter muita atenção nisso. A gente precisa olhar com muita atenção. Um cego não vai precisar de ajuda. Um cego não vai conseguir guiar outro cego. Quanta cabeçada se dá por conta disso? Em algumas situações é melhor ter muita atenção e tomar muito cuidado. Muito cuidado.
Preste atenção com quem você deixa entrar na sua vida, porque tem gente que depois que entra para sair ao inferno. Eu estou falando besteira? Eu estou falando besteira? Bobagem? Muita atenção com quem se dá intimidade. O coração é uma terra é um solo que ninguém pisa. É sagrado, ninguém pisa no solo do coração. E se você decidir que alguém coloca o pé, você tem que saber muito bem quem está colocando o pé no seu coração, porque ele pode dar uma baita de uma pisada e pode machucar um pouco depois. Um cego não guia o outro cego. As aparências enganam, nem tudo que reluz é ouro. Não coloque expectativas demais numa pessoa, talvez ela não dê conta, não vai satisfazer. Aprenda a olhar os outros como eles são e a perceber no que eles podem contribuir com você e o que você pode oferecer para eles. Fora disso, a gente tem que ter muita atenção. Muita atenção. Vocês que têm filhos pequenos, essa conversa pode parecer muito boba, mas não é. Prestem atenção em quem cerca os filhos de vocês. Prestem atenção. Eu não estou falando besteira. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Tem muita coisa diferente nesse mundo. Eu não estou. Basta você sair na rua para você ver o que eu estou dizendo. Cuidado, porque é uma fase muito delicada. A gente se fica muito, as pessoas ficam muito vulneráveis em algumas fases da vida. E é assim mesmo, a gente precisa ter muito cuidado com as pessoas que a gente ama. A gente precisa olhar para as pessoas que estão cuidando das pessoas que nós amamos. Porque não é tão simples, porque mexe com muita coisa. E vocês sabem que uma ferida não cicatrizada na vida, ela pode depois vir a trazer muita dificuldade. Muita dificuldade. Segunda coisa que Jesus diz, Jesus foi bem provocante nesse sentido. Veja, se você tem um cisco no olho, primeiro tira o cisco do seu olho para depois ajudar o seu irmão. O que Jesus está querendo dizer? Nós começamos a ser alguém para os outros quando nós aprendemos a ser alguém para nós mesmos. É aquilo que eu sempre digo. Eu só consigo ser bom para os outros quando aprender a ser bom para mim mesmo. Agora, o que pode significar tirar a trave do olho ou tirar o cisco do olho? Eu queria arriscar um palpite e ficar nesse palpite. Aprenda a dizer não para quem você ama. Aprenda a dizer não. Padre, o que está por detrás do não? Limite. Gente, limite existe para proteger. Vocês já perceberam que a gente está cheio de limite? Roupa protege, né? As pessoas não têm que ver o meu corpo todo. Por que eu tenho que ser protegido? Casa protege, parede protege, porta protege, trava protege, cadeado protege. Está todo mundo protegido, né? Por que a gente precisa se proteger? Até em casa tem algo nosso que tem que ser protegido porque é sagrado. Aprenda a dizer não. Para algumas pessoas o não é sinal de amor, sabia? Quem nunca recebeu o limite na vida, quando ouve um não, olha, pode ter um outro horizonte. Nossa, você me mostrou as coisas. Vocês perceberam? Tudo tem limite. Que às vezes a gente coloca uma ideia, eu gosto muito de uma pessoa, então por gostar dessa pessoa, eu faço o que ela quer. Não é bem assim. Até porque cego não pode guiar outro cego. A gente precisa dar limite. Você precisa dizer o que você quer. Você precisa dizer o que você não gostou.
Você precisa deixar claro os seus sentimentos. Às vezes tem pessoas que fazem de você gato e sapato porque você nunca esboçou uma reação. Ah, tá tudo bem. Então se eu te der um tapa, você vê que tá tudo bem? Não tá tudo bem. A gente precisa aprender a se colocar, a falar dos sentimentos. Eu não estou falando de conversa fiada, de coisinha que não leva a lugar nenhum. Eu estou falando de dizer e de mostrar aquilo que nós somos. Abre a sua boca e mostra quem você é. Ah, padre, mas se os outros não gostarem, é aquilo que eu já tenho dito há 2 domingos. Quem ama de verdade sempre entende o lado do amado. Quem ama, quando a gente gosta de uma pessoa, quando a gente ama uma pessoa, a gente entende aquilo que ela diz. A gente compreende. Pode ser que aquilo cause uma certa dificuldade, pode ser que a gente fique um pouco amuado, tome uma certa distância, mas a gente passa a olhar de uma outra maneira. Mas para isso a gente precisa se colocar, precisa abrir a boca, precisa falar. Eu estou vendo que aqui tem muito casal, por exemplo, gente, sem fazer pesquisa, hein? Sem fazer pesquisa, sem considerar muita coisa. Um relacionamento que já não está dando certo, geralmente é um relacionamento que só um fala. E não é necessariamente a mulher. As mulheres têm fama de falar bastante, tem mulheres que falam muito pouco. As mulheres não falam muito. Ou os homens não escutam muito as mulheres, né? Aí eu não sei. Se tá pano pra manga, né? Mas tem muita mulher quieta, que engole sapo, elefante, não fala. Uma vez eu participava de um grupo, acompanhava de casais, e aí tinha um casal muito animado e tal, mas o marido ele tinha uma maneira de tratar a esposa na frente das pessoas muito estranha, fazia umas piadas sem graça, que eram ofensivas. Um dia eu padre, chamei ela para conversar. Escuta, querida, como é que ele fala essas coisas, isso não te ofende? Ah, padre, já acostumei. Então assim, gente, a gente precisa abrir a boca, precisa falar, precisa colocar as coisas, precisa colocar os sentimentos, precisam conversar. Nós vamos conversar. Vocês que vivem juntos, em casa, amizades, relacionamentos, a gente precisa se dar na conversa. Quando ele fala, eu sei o que se passa dentro dele. Uma pessoa, é tão difícil a gente viver com uma pessoa que a gente nunca sabe o que se passa dentro dela. É tão complicado, e às vezes a gente nem percebe, acaba se acostumando. Ah, eu falo tudo, eu digo tudo, eu só falo, ele escuta, balança a cabeça. Pra gente até, para algumas pessoas é bom porque é uma boa companhia, né? É gostoso ter uma pessoa do seu lado que só balança a cabeça. Mas não é bem assim, tem que ter um certo equilíbrio e uma boa dosagem na relação, sobretudo na comunicação. A gente precisa se dar mais, para que a gente mostre para os outros a beleza que a gente tem, e que na beleza que a gente demonstra, a graça de Deus se renova cada vez mais. Nós estamos nos aproximando da Quaresma. Se você tem na sua vida feridas que não cicatrizaram, eu gostaria de fazer um apelo para você, né? Pensa nisso, reza um pouco mais nessa Quaresma. Talvez situações que já aconteceram há muito tempo, relacionamentos que não deram certo, pessoas que te magoaram demais, todos temos. Mas essa ferida precisa cicatrizar. A gente precisa aprender com tudo isso que aconteceu. A gente precisa tirar sabedoria disso, porque é dessa sabedoria que a gente vai encontrar um caminho de vida nova. Oportunidades não existem. Oportunidades a gente cria quando a gente se dispõe a criá-las, quando a gente se dispõe a vivê-las. Mas é necessário a gente querer. Quem procura, acha. Quando a gente quer, a gente encontra cura, e nessa cura, essa paz de espírito que traz tantas coisas boas na nossa vida. E aquelas situações difíceis, elas passam a ter um outro valor, um outro sentido, uma outra conotação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.